Oi, aqui no programa Prevenir de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre urticárias e para isso nós convidamos duas médicas alergistas aqui do Serviço de Alergia e Imunologia do HSPE, que é a doutora Marisa Ribeiro e a doutora Maria Elisa Bertocco Andrade. Então, sejam bem-vindas aqui no nosso programa. Vamos falar Obrigada, doutor Milton. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre urticária. Então, vou começar com a doutora Marisa, aí depois eu passo para a doutora Maria Elisa. Marisa, a urticária é uma doença ou é uma consequência de alguma coisa? Então, na verdade, a urticária é uma manifestação clínica, né? É uma lesão de pele. Então, a gente tem, sim, urticárias que são... não tem uma causa definida, mas tem urticárias que são manifestações de outras doenças. Então, é uma manifestação que pode ser primária ou decorrente de algum outro fator mesmo. E a Mas manifestação a urticária... é na pele, né? Como que a pele precisa ficar para eu falar que isso é uma urticária, vamos dizer assim? Tem algumas características clínicas que a gente vai avaliar quando o paciente vem, né, com as lesões. Então, a gente vai ter que ver que tipo de lesão que o paciente tem. A característica da urticária é que ela é uma lesão avermelhada, né, que a gente chama eritematosa, avermelhada. Ela é papular, então ela costuma ter um alto relevo e ela muda de lugar, sem deixar nenhuma sequela. E geralmente desaparece em algumas horas, até 24 horas, em geral ela desaparece. E ela pode aparecer em qualquer local do corpo e tem essa característica que é bem marcante. Aí o paciente fala, nossa, ontem eu estava cheio de lesão, hoje já não tem mais nada. Aí você olha a pele às vezes está normal. E ela pode aparecer de uma hora para outra de novo. E Então costuma muitas vezes a coçar? gente... Como é que é? Sempre vai coçar, ter algum... ficar quente, alguma coisa assim? Sim, ela pode coçar, na maioria das vezes vai coçar bastante. Pode ficar assim um calor local, mas não necessariamente. Mas o prurido, a coceira é bem marcante, sim. E além da urticária, o paciente pode ter também angioedema, que é a mesma manifestação clínica, só que ocorre em regiões de pele mais fina, região de mucosa, por exemplo, no lábio, na face, na pálpebra. Aí a manifestação é mais um inchaço. Não necessariamente precisa estar vermelho e não necessariamente precisa coçar também. Certo. E, doutora Elisa, o que causa a urticária? Porque parece que muita coisa causa, né? Em geral, Sim, quando vocês recebem o paciente, o próprio paciente já sabe o que causou ou vocês precisam, às vezes não? Milton, primeiro a gente tem que definir a urticária, o tempo de evolução, porque tem uma urticária que ela tem pouco tempo de evolução, que chama urticária aguda. E tem aquelas urticárias que elas estão presentes na vida do indivíduo por um período mais longo, que são as urticárias crônicas. As urticárias agudas, normalmente, né, o paciente associa o desencadeante com o aparecimento das lesões da urticária, né? Em crianças, por exemplo, a urticária é muito comum nas infecções virais. A primeira causa do aparecimento da urticária na criança é vírus, resfriado, qualquer infecção viral, vírus intestinal, né? E também, às vezes, alimentar. É mais raro, mais comum é realmente infecção viral. No adulto, essa causa de urticária aguda, que aparece rápido, né, que tem pouco tempo de evolução, são os medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios não hormonais, né? São vários anti-inflamatórios, por exemplo, dipirona, ácido acetil salicílico e outros, né? São as causas principais no adulto. Alimento também é comum, mas não é tão comum assim, seria causa secundária ou terciária. E as urticárias crônicas, aquelas que os indivíduos já têm há muito tempo, essa é mais difícil a gente detectar a causa. O próprio paciente também tem dificuldade.
E muitas vezes, Milton, a gente não consegue identificar a causa. Aí a gente denomina essa urticária como urticária crônica espontânea, sem causa detectada, né? Algumas urticárias, Milton, são desencadeadas por estímulo físico, né? São induzidas por estímulo físico. Do tipo coçar, por exemplo. Eu coço e aquilo lá aumenta, vamos dizer. Exatamente. Algumas pelo frio, algumas pelo calor, algumas pela pressão. Essa que você fala de coçar chama dermo é pele, grafismo, escrever na pele. É um tipo de urticária de pressão imediata que a gente chama, né? Tem urticária de pressão tardia, carregou um pacote do supermercado no braço, na hora não deu nada, horas depois, 4 horas depois, apareceu o vergão exatamente no local. Então, são vários tipos de desencadeantes. Essas crônicas, né, como eu disse, são mais difíceis da gente estabelecer a causa. Às vezes, é uma doença sistêmica da pessoa, que cursa com a urticária. Então, às vezes, a gente precisa pedir alguns exames. Mas como é, doutora, vou passar para a doutora Marisa, Isso. essa placa, ela é o próprio corpo reagindo, né? Não é uma substância externa, que é o corpo que reage e forma essa placa? Vamos dizer assim, a sua imunidade que faz acontecer? Ou é alguma substância química que diretamente faz acontecer, né? Irrita a pele, vamos dizer assim? A urticária, né, classicamente, ela é causada por uma substância, mas é que o nosso próprio organismo libera, que é a histamina. Então, uma das características, né, da urticária é que, de uma urticária comum, pelo menos, é que o paciente ele tem uma resposta com antihistamínico. Então, é o nosso organismo que libera a histamina, mas a causa dessa liberação, aí podem ser variadas, conforme a doutora Elisa já falou, né? Então, anti-inflamatório pode provocar uma liberação de histamina. Tem uma célula no nosso organismo, que é o mastócito, e ele tem alguns grânulos dentro do citoplasma, e dentro desse grânulo tem histamina. E essa é a substância, então, que está envolvida nesse processo. Entendi. E doutora Elisa, o fato, vamos dizer assim, uma vez eu comi camarão e me deu uma urticária. Isso quer dizer que a vida toda eu vou ter alergia a camarão, ou depois de um tempo, pode ser que ela suma, vamos dizer assim? Ai, Milton, esse é um detalhe bem complexo, né, Marisa? É objeto da gente marcar consultas várias vezes para o paciente. Sabe por quê? Às vezes é a própria carne do camarão. Só que o camarão, dependendo de como ele é feito, né, se ele é frito, se ele é cozido, ele pode modificar a estrutura da própria carne. E dependendo do tipo que ele é feito, pode ficar com potencial de causar, né, capacidade de causar alergia ou não. E além disso, Milton, tem os conservantes que são aplicados no camarão, que às vezes são a causa das reações e não propriamente a carne do camarão. Então, pode ser substância química para conservar, pode ser a própria proteína, né, a carne do camarão, mas dependendo do tipo do cozimento, às vezes até, por exemplo, o camarão que é retirado do mar, ele tem uma estrutura, a carne dele. Depois de um tempo, ele já começa a modificar, ele sofre uma deteriorização e muda a estrutura. Então, isso é muito complexo, mas normalmente quem teve uma reação, essa reação é persistente e tem que evitar o camarão até que a gente faça os testes, os exames de sangue, teste de provocação que é feito aqui no ambulatório, até a doutora Marisa que faz um tipo desses testes, para definir se a pessoa vai ter sempre reação com o camarão ou não. Porque eu tenho a impressão que hoje em dia o nosso alimento tem tanto conservante, corante, coisas que dá para confundir se você tem alergia ao alimento ou esses conservantes e corantes, né? Não dá para saber. Até o saco plástico que vem o alimento, às vezes você pode ter alergia a isso, né? E doutora Marisa, vamos dizer, identifiquei, apareceu esse vergão em mim, vamos dizer que o agudo, vamos falar do agudo, depois a gente fala do crônico. O agudo, picada de abelha, por exemplo, a pessoa pode morrer por causa disso, né? Pode ter
o edema de glote, que a gente fala, isso tudo é a urticária também, né? A urticária, na verdade, ela pode ser uma manifestação de um quadro mais grave que se chama anafilaxia. Então, Então, um dos tipos de manifestação da anafilaxia é a manifestação cutânea, que aí pode ser urticária, que vai coçar, vai ter as lesões no corpo. Pode ter o angioedema, que aí pode ser no lábio, na língua ou mesmo na glote, né? Então, a urticária aguda, ela pode ser parte de uma doença mais complexa, né, e mais grave, que é a anafilaxia. e Aí aí, tem é, vários e aí é um graus. caso de urgência, precisa ir para o pronto-socorro, na verdade, né? Porque precisa agir rápido, na verdade. E Então, a orientação, se o paciente tiver um quadro de urticária aguda, ele está tendo uma progressão, né? Está com urticária no corpo todo, principalmente se ele começar a ter uma evolução com edema, tiver falta de ar, tontura, ele tem que procurar imediatamente o hospital. isso é importante a gente falar, porque você vê que a coisa tá piorando, tá aumentando, tá muito inchado, né? Sinal que precisa ir logo pro pronto-socorro. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Quando ela descobre, vai ser essa primeira vez, né? Que ela vai ter esse quadro. E nos quadros. Pode ser grave, inclusive pode ser grave na primeira vez. Não necessariamente vai ter um quadro mais leve e depois na segunda vez ou na terceira que vai ser mais grave. O primeiro episódio já pode ser grave. E no caso do Dr. Elisa, num quadro mais crônico, como a gente falou, aí sempre tem uma. Porque eu posso falar que é uma alergia. A gente em geral não fala urticária, a gente fala alergia, né? Tem uma alergia no braço que não passa, que sempre vou. O que a pessoa. Por onde que essa pessoa que tem isso deve começar? Por onde que ela começa? Primeiro, Milton, aliviar o sintoma. Ela pode usar um medicamento que chama antihistamínico, aquilo que a Marisa comentou, né? A célula ela libera a histamina e a gente usa um medicamento antihistamínico. Os medicamentos antihistamínicos, eles devem ser prescritos pelo médico. Hoje em dia, as pessoas podem até ir na farmácia e comprar, porque ele é de venda livre, mas ele não é destituído de efeito colateral. Então, o ideal é que a pessoa tome o antihistamínico sob recomendação, orientação e prescrição do médico. Tomando o antihistamínico, a grande maioria das urticárias, elas ficam controladas, somem os sintomas, mas isso não significa que desapareceu o problema, porque se a pessoa para o uso do antihistamínico, se a causa da urticária persiste, vai voltar a ter sintoma, né? Então, você usa o antihistamínico para controle da lesão, né? Para que a pessoa diminua esse sintoma do coceira, do inchaço, que é desagradável, e aí tem que partir para a fase da investigação da causa. Aí, fazendo uma analogia, como se o antihistamínico, para uma pessoa que tem dor, fosse um analgésico, né? Você vai dar uma coisa para passar a dor, mas não quer dizer que vai curar a doença, você só vai abafar a dor, né? Aí precisa investigar a causa dessa alergia, né? Excelente colocação, Milton. É exatamente essa analogia que você fez. Tem que investigar a causa, e essa causa é investigada pelo médico, né? Então, o médico, ele vai pedir alguns exames, fazer uma anamnese, né? Pegar uma história do paciente. Às vezes, pode ou não ser feito algum teste, né? Dependendo dessas urticárias induzidas, você pode fazer teste, né? Para tentar encontrar a causa. Mas nem sempre a gente consegue encontrar a causa. E aí a pessoa fica tomando o remédio sempre? Vamos passar para a doutora Marisa. Uma vez que ela descobre que ela tem alguma urticária, é um remédio de medicação contínua? Ou só quando aparece a lesão? Então, se for um quadro de urticária aguda, não. Aí ele vai tomar o paciente vai tomar durante um período. Se for um quadro de urticária crônica, se a gente não tiver um fator desencadeante identificado, a conduta é sim prescrever antihistamínico de uso contínuo, sendo que o paciente ele vai ter um acompanhamento com o médico, né?
Ainda que o paciente tenha alguma suspeita diagnóstica, né, ele suspeita que seja um medicamento que está produzindo aquela urticária, por exemplo, a gente nunca vai pedir para o paciente fazer teste em casa, então ele sempre tem que estar em segmento. Mas sim, se a urticária é crônica, ela é considerada uma doença crônica, assim como o paciente hipertenso tem que tomar o antihipertensivo todo dia, o paciente que tem diabetes vai tomar remédio todo dia, o paciente com urticária crônica também vai ser acompanhado, vai usar o antistamínico e vai passar numa reavaliação. E tem Se que ele ter estiver mantendo paciência também, né? Um controle, pouco para até descobrir, tentar descobrir o que que é. Tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes também não é tão, pelo que vocês estão falando, não é tão simples assim, né? Não é tão, às vezes não é simples de achar o que é, né? sim, e urticária é muito comum, então 20% da população vai ter urticária uma vez na vida. Eu, por exemplo, já tive urticária, minha urticária durou 2 meses, eu tomei antistamínico, depois ela entrou em remissão. Por isso que é importante o paciente estar em acompanhamento, porque se ele usa o remédio só quando ele está ruim, muitas vezes ele vem para consulta e ele está tomando remédio praticamente todo dia já. Então, se a gente consegue fazer com que o paciente fique aderente, a gente consegue identificar alguns fatores de piora, a gente consegue controlar isso, assim que o paciente entra em remissão, porque pode ocorrer, né, pode entrar em remissão, a gente vai começar a diminuir a medicação e muitos pacientes ficam depois sem medicação, ficam controlados. A urticária ela pode durar alguns meses, né? A urticária crônica, espontânea, ela pode durar alguns meses ou mesmo anos. É, E porque eu ela tenho a pode impressão, voltar como de você novo. falou, do antistamínico, a doutora Elisa falou, que como é fácil de ir lá na farmácia comprar, aí eu acho que a tendência é você ir meio que levando com a barriga essa urticária e quando tenha. Aí você toma 2 comprimidos, aí passa, né? Melhor. E isso, na indicação, não é uma coisa melhor a ser feita, né, doutora Elisa? Sim, exatamente, Milton. Porque você controla o sintoma, às vezes toma um medicamento que pode causar efeito colateral, alguns induzem sonolência, perda de atenção, né? Então, outros, pessoas com doenças hepáticas, de fígado ou de rim, né? Tem contraindicação, então não é um medicamento destituído de efeito colateral. Então, o médico que vai poder analisar o paciente e prescrever o melhor. E esse uso intermitente pelo próprio paciente impede que a gente investigue a causa, que é realmente o principal, né? A gente encontrando a causa e controlando ou eliminando a causa, vai desaparecer o sintoma da urticária e o paciente vai poder ficar livre da necessidade do uso do antistamínico, né? Então, é fundamental uma avaliação em conjunto com o médico. Certo. Bom, o papo aqui é meio curto, é mais para a gente levantar algumas questões. Então, para a gente encerrar, Marisa, quer dizer alguma coisa para concluir? Só queria acrescentar, né, que o paciente com urticária, ele tem que realmente procurar um médico, ele vai encontrar um alívio não só para o sintoma, né, que a urticária é um quadro que atrapalha muito a qualidade de vida, mas ele também vai ter um apoio, né? O médico é parceiro do paciente. Então, a gente tem vários questionários, inclusive de qualidade de vida para a urticária. A gente vai, inclusive, utilizar esses questionários até para ver o controle do quadro, para fazer com que esse paciente possa levar uma vida normal, mesmo tendo esse quadro, né, essa doença. Então, dá para levar uma vida normal, ser feliz e conviver com a urticária, e muitas vezes esse paciente vai entrar em remissão. Então, existe tratamento, essa é a mensagem que a gente quer deixar, e muitas vezes o paciente vai entrar em remissão, então existe tratamento, existe esperança, e a gente está aqui para apoiar o paciente para tentar ajudar da melhor forma possível. Doutora Elisa? Tudo isso que a Marisa falou é fundamental, né? E lembrar que aqui no Hospital do Servidor Público, o nosso serviço de alergia, ele tem profissionais habilitados para esse tipo de investigação, esse tipo de acompanhamento, né? E que vão poder ajudar muito os portadores de urticária de um modo geral, né? Então, nós estamos aqui à disposição de você, usuário do IANSP, né, do Estado de São Paulo, e estamos dispostos a poder colaborar. Muito obrigada, Milton, por esse espaço, né?
e que você forneceu aí para o serviço de alergia do IANSP e para os nossos usuários. Eu que agradeço pelas informações, e então muito obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês de gravar essa entrevista.